Investidoras e investidores, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre o mercado financeiro. Hoje estou com uma presença ilustre aqui, minha amiga Milena Teles, a mulher dos investimentos aí, e trouxe ela para falar um pouco sobre o mercado internacional, dólar, se vale a pena ainda investir no exterior ou não, se é cilada, Bino, ou se realmente continua sendo uma ótima oportunidade de dolarizar e ter nosso capital, uma parte, pelo menos uma parte, no exterior, certo? Então, antes de qualquer coisa, Milena, obrigado aí pela sua disponibilidade, pela nossa parceria e amizade. Seja bem-vindo a um bate-papo aí sobre o mercado financeiro. Se apresenta aí para o pessoal e vamos falar sobre o mercado internacional. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada, Júnior. Como você disse, obrigado pela parceria, obrigado pela nossa amizade. É um prazer estar aqui e poder falar de opções que o investidor tem, não é verdade? Sobre como alocar o dinheiro, aonde alocar o dinheiro. Cada dia que passa, esse mercado evolui mais. Eu tenho 24 anos, completo esse ano 24 anos de mercado financeiro. E é notório essa mudança, né? O quão está melhor para qualquer investidor começar a investir, melhorar seus investimentos e ultrapassar fronteiras, que é o tema que a gente vai conversar hoje aqui. Então, muito obrigada pelo convite. Conte sempre comigo e principalmente os investidores. Contem com a nossa experiência, com a nossa expertise para facilitar aí a sua vida nessa caminhada de enriquecimento e de ter uma vida mais próspera, porque a gente já errou bastante, a gente já viu muita movimentação de mercado, então a gente consegue ali ter o cheiro para onde vai, como se defende, se é cilada ou não, não é qualquer proposta que você tenha recebido do seu gerente de banco, do seu assessor, enfim. Então, cada vez mais é importante que você, investidor, contrate profissionais que tenham experiência e que tenham o mesmo interesse que você. Então, hoje o bate-papo vai ser muito importante e mais uma vez, muito obrigada, Júnior, pelo convite. Estamos prontos. Bom, vamos lá. Você já é de casa, né? Então não precisa de muita cerimônia, não. Vamos lá, vamos lá. Para começar, como é que tu está enxergando aí o panorama atual da economia dos Estados Unidos? Que a gente viu aí a posse de Trump, muita taxação e taxa daqui, taxa dali, enfim. E a gente está vendo que assim o antigo governo não entregou uma economia saudável, né? Tem muita dívida, enfim. Como é que tu está vendo esse panorama geral da economia dos Estados Unidos? Vamos lá. É complicado porque Estados Unidos, depois de 2020, sobretudo ali na Covid, que foi o principal printador de dinheiro, né? A gente sabe que o dinheiro, ele printou ali papéis e colocou no mercado isso como forma de não colapsar. E desde 2020, de fato, todas as ajudas que foram dadas na economia norte-americana afastou as pessoas do mercado tradicional de trabalho, porque Sim, assim como nos Estados Unidos, o mundo inteiro, todos os governos e bancos centrais agiram da mesma forma. sim. Redução de taxa de juros nas mínimas históricas, impressão de dinheiro e ajuda para a população, ou seja, recebendo lá o cheque mesmo sem trabalhar. O Sim. efeito disso, ele não é imediato na economia. Então, assim como não foi no Brasil, que a gente teve crescimento a partir de 2021, PIB, crescimento, mercado de trabalho com desemprego nas mínimas históricas, isso também está acontecendo aqui no Brasil, assim também está na economia norte-americana. E o que mais diferencia nos Estados Unidos é o quão pujante a economia doméstica está. Então, qual é a grande dificuldade hoje lá? Printaram muito dinheiro, emitiram muita dívida, né? O governo está com uma dívida gigantesca e, ao mesmo tempo, a inflação não cede.
Então, ó, esse é o ponto contrário, porque aqui no Brasil, todo brasileiro é acostumado com a inflação. A gente Sim, sabe que o sim, nosso dinheiro perde valor com o tempo. sim, Nos Estados Unidos, até 2022, eles nunca tinham convivido com um aumento de preços tão significativo quanto aconteceu nesses últimos anos, né? Depois da Covid, principalmente 22, 23, sobretudo 24. E por isso, o Banco Central, lá nos Estados Unidos, no lugar de diminuir taxa de juros, como era esperado desde o ano passado, falou assim: olha só, essa inflação aqui, com esse mercado de trabalho pujante, com as pessoas em pleno emprego, e principalmente, Júnior, essa é a grande diferença. A remuneração do trabalhador lá, depois da Covid, subiu muito por conta também dos incentivos do governo. sim. Então, a pessoa falava assim: não, por que que eu vou trabalhar sendo caixa lá do McDonald's se eu vou ganhar a mesma coisa sem fazer nada e o governo está mandando o cheque lá para minha casa? E eu não Engraçado tenho que você aguentar falar. desaforo de ninguém, né? Engraçado você falar disso, porque ontem eu participei de um evento focado para o mercado de bares e restaurantes. E uma das falas Legal. de um CEO de um grupo muito forte aqui de Fortaleza, inclusive o grupo Austin, né? Que é Uhum. do Austin, da Living, enfim, do Estaleiro e de outros restaurantes e bares, ele comentando que justamente isso, eles tinham muita dificuldade em contratar a mão de obra, principalmente a primária, né? Que ali ganha um salário mínimo e tal, e que justamente é um dos motivos é essa questão dos auxílios demais do governo, né? Que aí a conta que o pessoal faz eu ganho um auxílio X do governo, um valor X, um salário mínimo, certo? Tenho salário mínimo, Uhum. eu ganho o valor de R$ 600, por exemplo, de auxílio. Se eu fizer uma, duas extras por semana, no mês, juntando com o auxílio, eu já tenho um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo, sem ter cobrança, encheção de saco de chefe. Então, para que eu Sem vou ter ter uma carteira vínculo. assinada para ganhar um salário mínimo? É impressionante, né? Exato, E exato, exato, exato. isso E esse acaba impactando a economia, não tem como impacta. fugir. Impacta por quê? Porque quando eu tenho, principalmente como você falou, nos serviços de massa, eu tenho que aumentar, para o empregador, eu tenho que aumentar muito o salário. Então, Sim, para um serviço primário dele, a pessoa só vai vir se eu pagar no mínimo dois salários. sim, E a gente sabe aqui no Brasil que dois salários em carteira assinada significam quatro para a empresa, é o dobro é, ali para a empresa. Então, isso traz uma dificuldade, né, temporária. E nos Estados Unidos não tem sido diferente. Então, ao mesmo tempo em que o Banco Central lá tem que lidar com o emprego e com a inflação, ele falou assim: olha, por enquanto não tem queda de taxa de juros, e semana que vem a gente tem reunião do Fed, que é ali a política que é a dominância, né, dentro do Banco Central americano, aonde eles decidem condução de políticas macroeconômicas e juros da economia. Então, o que todo mundo esperava que já final de 24 o Banco Central iria diminuir juros lá, isso não aconteceu e pode não acontecer na maior parte aqui do ano de 2025, sim, por esses motivos. aham, Então, essa semana saíram alguns indicadores que estavam dentro do esperado, mas mesmo assim, o pedido de seguro-desemprego saiu menor do que o esperado. E esse indicador já é o suficiente para o mercado falar assim: pode baixar, mas não vai baixar tanto, e se baixar, vai ser mais para o segundo semestre, porque sim, será necessário que o primeiro semestre mostre uma acomodação de massa salarial e que haja diminuição de taxa de desemprego, o governo começar, que foi uma das propostas ali do Trump, né, diminuir esses incentivos, e um ponto principal ali que a gente tem que mensurar é sobre os imigrantes nos sim, Estados é, Unidos. Porque imigrante nos Estados Unidos é a força de trabalho não qualificada sim, e é a que ganha menos. Não é? Então, os grandes empregadores de massa, eles têm os imigrantes como força de trabalho na primeira base e que ganha menos.
E se isso realmente acontece em uma velocidade como esperado e como que foi propagado pela campanha do Trump, aí a gente pode ter o efeito de talvez o Banco Central nem diminuir mesmo taxa de juros, porque o americano, para fazer o que o imigrante faz, ele vai querer cobrar mais da empresa. Sim, sim. Ele não vai aceitar o salário que o imigrante ali, que o ilegal, ele tende. Então, quando as pessoas falam assim, a economia nos Estados Unidos tá falida, eu gosto muito e acompanho muito o pessoal da Dália, que é uma asset independente que tem aqui no Brasil, e o Zé ele sempre fala o seguinte: never beat against the United States of America. Com Então, certeza. aqui no Brasil, a gente sempre fala never beat against B35, né? NTNB B5 mais, B35, ele sempre fala isso, never beat against the United States of America. Por quê? Porque é uma economia que ela tem uma capacidade de giro muito rápido. É, Então, total. todas as crises, juro, eu pensando esses dias, eu falei assim, meu Deus, eu entrei no mercado financeiro em maio de 2001, e aí, quando foi setembro, a primeira crise que eu peguei no mercado financeiro foi no 9/11, Sim. o ataque às Torres Gêmeas nos Aham. Estados Unidos. De lá para cá, se fosse uma economia fraca e falida, ela teria colapsado muito antes, É. né? Então, o Fora ponto que não teve é esse, eu não. enfim, aí 11 de setembro, crise do subprime, né? E por aí vai. Então, Não, todos esses que foram de grande proporção, Covid, então eu acho que subestimar a capacidade de adequação e resiliência da economia norte-americana, eu não subestimo, porque é uma economia muito mais livre com do certeza. que as demais. Então, eles têm essa capacidade de giro rápido, de resiliência. É. O que tem se falado muito, né, que é recessão nos Estados Unidos. Eu também não acredito em recessão nos Estados Unidos. Aliás, tudo que o Banco Central americano quer é que a economia desacelere, Sim, mas desaceleração não significa recessão, gente. Então, recessão é quando não há crescimento. E o que a gente tem visto geopoliticamente no mundo é os países, depois da Covid, voltarem a pensar na desglobalização. O que o Trump tem coragem de falar é o seguinte: eu quero fomentar o meu comércio, eu quero fomentar a atividade industrial dentro dos Estados sim, Unidos, e o que não for o que eu puder beneficiar a indústria e produtor americano, farei. falei. E não vai ser só ele que vai fazer isso. Sim, sim, Quando a maior economia do mundo começa a fazer isso, os outros também vão fazer. Então, a gente começou o governo dele em janeiro, em uma perspectiva que seria uma guerra rápida, sim, essa guerra comercial de taxação, e que ficaria muito mais voltada ali para México e Canadá. E hoje a gente está vendo que é um poder de negociação do governo americano sim. para negociar com os pares. E isso provavelmente vai trazer impacto global. E por que eu digo isso? Porque a Europa já falou assim: ok, então eu vou taxar o Bourbon. Hoje, o Trump já falou: se você taxar o Bourbon em 50%, eu vou taxar 100% vinhos e champanhe. Tá? Então, quem precisa mais de quem? É. E o que a gente vê, Júnior, é, por exemplo, em alguns países da Europa, quando foi feito ali o euro, né, quando foi feito a comunidade europeia, muitos países pararam de produzir muita coisa. E isso é um problema na Europa. Quando a gente olha alguns países, porque, por exemplo, Estados Unidos taxar o vinho vindo da Europa, a gente tem excelentes produtores de vinho nos Estados Unidos. Sim, Então, sim, não necessariamente ele precisa, é. né, Aham, importar. sim, Então, geopoliticamente, eu acho que os governos do mundo todo estão voltando um pouco mais para si e falar assim: peraí, se a maior economia do mundo está se fechando para algumas coisas, eu vou ter que repensar o que, é que eu vou produzir no meu país também. sim.
E aí a gente vai provavelmente ter por muito mais tempo essa arma que o Trump tem, que é esse toma lá da cá e essa guerra comercial de tarifas. Entendi. Então, muito mais me parece que vai ser uma constante no governo dele, né, como uma carta para negociar. Então, e isso eu vou te falar, tem um banqueiro, meu amigo, que fica nos Estados Unidos, em Miami, e a gente conversando em janeiro, ele falou assim: olha, o que mais nos preocupa em termos de alocação e de diversificação de portfólio internacional é o que pode acontecer sob o tema de aspectos geopolíticos no mundo, porque isso tende a cada país ficar mais preso em si e a gente pode ter um rearranjo geopolítico não muito no longo prazo. E por que eu falo tudo isso? Porque todos esses aspectos têm referência em como investir o dinheiro, Com seja certeza, no Brasil, seja no mundo todo. com certeza. Então, esses aspectos de guerra comercial, de carta na manga nos Estados Unidos para negociar, ele já aumentou tarifa, né, de preço de minério, isso impacta o Brasil. Itamaraty já falou, vamos avaliar, e tudo isso que tem acontecido, por exemplo, taxação maior de produtos da China por parte dos Estados Unidos. A gente tem um comércio muito bom Brasil com China também. Então, o que Estados Unidos está aumentando de taxação, como por exemplo carnes e etc., o Brasil é exportador desse tipo de insumo para a China. Então, a gente tem. O Brasil ele é o neutro na história, né? O Sim, Brasil ele é o país mais neutro e nós somos produtores de commodity por excelência. Infelizmente, a gente importa dos outros lugares, né? Mas a gente produz as matérias-primas. Então, a grande virada de chave, na minha opinião, para o governo brasileiro, seja ele qual for, porque independe de governo, mas é sobre perspectiva de país, seria se a gente trouxesse e incentivasse mais indústria e produtores locais para que nós produzíssemos o produto acabado e sim, não só fôssemos exportadores de commodity. Então, perfeito. para o Brasil, todos esses rearranjos geopolíticos e a guerra comercial, na minha visão, não tem um impacto tão direto, porque algumas coisas a gente tem outros parceiros comerciais para ali ter uma substituição. Mas claro que no intangível, que é o psicológico, essa guerra comercial afeta os mercados. Por quê? Porque o mercado ele é feito de perspectiva, não do que está acontecendo de fato, Sim, mas é o que pode vir a acontecer porque ele antecipa fatos. com certeza. Então, não à toa, as bolsas nos Estados Unidos, né, os indicadores dos índices de maior risco nos Estados Unidos, esse ano estão todos negativos, Sim, sim. né? E a gente no contrarian. O É, Brasil está ali male-male. Fevereiro foi um mês muito ruim para os ativos de risco no Brasil, por conta desse aumento ali de animosidades nessa guerra comercial, inclusive, né, trouxe impactos para a gente, e preço de petróleo também, mas março já começou um pouquinho mais estável. Então, a gente está com o índice da Bolsa Brasileira está positivo e o real está positivo no sim, ano também. é, Né? O que não é muita novidade, porque a gente, desde 2020, o Brasil teve a moeda que mais se desvalorizou em relação ao dólar. Então, sobre a pergunta, né, para onde vai a economia norte-americana, eu acho que ela vai continuar forte, não acredito em recessão, pelo contrário, o Banco Central lá quer que a economia desacelere. O perigo aqui, e o ponto de vista que muitos e vários analistas discorrem agora, é toda essa taxação e essa guerra comercial do Trump pode elevar mais a dívida e trazer um impacto de inflação ainda maior. Então, quando eu tenho perspectiva de inflação ainda maior, o que seria o componente para essa inflação não subir tanto? Desemprego aumentar sim, e nível de massa salarial diminuir.
né? Então, esses são os dois componentes que o Banco Central lá acho que está mais de olho. E mesmo que ele não consiga diminuir muitos juros ou que não diminua juros esse ano, né, falando aqui sobre o ponto de vista de grandes economistas, o Caio Megali, que a gente acompanha aqui, é que se for favorável para a diminuição de juros, será muito pouco e será mais no segundo semestre. Sim, Mas sempre a ver, porque o governo Trump ele traz, sobretudo, instabilidade. é, Então, é difícil para os economistas falarem diante de um governo Trump nos Estados Unidos, cravarem, né? O que a gente sempre não fala, tem como, a né? perspectiva de PIB é tanto, taxa de juros vai para tanto, porque cada dia tem sido uma novidade. Sim, Mas já respondendo sim, todo mundo tem que ter dinheiro na maior economia do mundo, então, mesmo que desacelere, mesmo que o nível de massa salarial diminua, e mesmo com uma inflação ali mais forte, isso tem, por outro lado, um ponto positivo para quem tem grana. sim, com Porque certeza. eu, mesmo num perfil super conservador nos Estados Unidos, eu estou ganhando bem mais do que há 2, 3 anos atrás, que taxa de juros era bem menor. Sim, perfeito. E assim, até aproveitando que você falou do real, né, da questão da desvalorização do real nos últimos anos, qual a tua visão de projeção do dólar para 2025? A gente viu que no ano passado o dólar subiu muito, né? E esse ano Sim. já deu, no final do ano passado ele já começou a dar uma recuada, esse ano ele já recuou, a gente está aí na casa de 5,80, 5,85, enfim. Qual a tua visão para a projeção do dólar para 2025? Olha, desde o ano passado a gente sempre falava, né? Quando bateu 6,20, os clientes, vamos mandar dinheiro. Eu falei assim, olha, a gente acha que acima de 6 é esticado demais. É, muito, né? É esticado demais. É, mas a gente ainda é um país emergente. Então, eu acho que vai ser muito mais normal o dólar ficar nesses parâmetros entre 5,80, né? Ali, vamos entre 5,70 a 5,90 e alguma coisa, do que ele cair mais ou Ah, subir muito mais, sim, sim, né? Eu acho que subir muito mais, ele poderia acontecer, mas seria necessário uma condição global extremamente deteriorada. sim, Isso significa a não conclusão de um cessar-fogo ali, de uma diminuição na guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Se não conseguir que isso seja conversado, que seja amenizado, vai continuar tendo pressão. Se piorar, aí a gente tem condição do dólar esticar e muito além, né? Como foi o caso que a gente viu quando houve a Covid, que a gente sim, perdeu muito, né, o valor para o real. Isso não acontecendo, esse pior cenário, eu acredito que 5,70 a 5,90 alguma coisa é um preço de equilíbrio mais condizente para essa desglobalização que está acontecendo no mundo todo. Mas eu acho que ainda é pressionado. Acertar dólar ninguém acerta, não tem para e onde. por isso que a gente sempre conversa, né, Júnior? A frequência e a rotina de você ter estabelecido com seu conselheiro que valor você todos os meses tem a capacidade de enviar e de dolarizar, melhor. Melhor. Por quê? Porque ninguém sabe para onde vai, né? Existem chances remotas de algo que não está sendo visto acontecer, mas existe. Né? E como também pode existir o contrário. Então, não Perfeito. mande tudo de uma vez, né? Porque vai que cai para 5,50, Com vai certeza. que o Brasil entra ali no trilho, vai que a gente consegue é,
ter condição de não exportar o que foi aumentado de taxa para os Estados Unidos e ter outros parceiros que isso seja o suficiente. Então, acho que você ter um preço médio é o mais inteligente para tudo que tem risco. E dolarizar envolve esse risco do preço de moeda. Com certeza. Por outro lado, a gente não pode esquecer que do plano real para cá, o real se desvalorizou 80%. Total. É, sem tranquilo. Então, já, Júnior, você lembra quando a gente teve 1 para 1? É, A não, gente era ali adolescente, entrando ali no, né, começando a ser gente. Imagine se neste momento o investidor normal brasileiro, que é a maior população, pudesse ter acesso a mandar uma partezinha do seu dinheiro e dolarizar. Porque isso era ó, só para os teria mega sido, multimilionários na teria sido época. fantástico, né? Ó, Exato. Então, é ter consistência, entender dentro do seu planejamento que valor você vai fazer isso e ser constante, ou a cada 2 meses, ou todos os meses, de preferência, você dolarizar uma parte. perfeito. E assim, aproveitando esse gancho, né, de dolarização e por aí vai, hoje as formas, porque assim, tem muita gente que ainda acha que investir no exterior é complicado, é um negócio difícil, você precisa de muito dinheiro e por aí vai. Antigamente, era assim, né? Só que a gente foi evoluindo, o mercado foi evoluindo e hoje está cada vez mais acessível, né? Hoje, quais as formas, principalmente para quem quer começar, você apresenta para os seus clientes como forma de diversificação de capital, principalmente no exterior? Tá muito mais fácil, né, Júnior? Você tem os seus mentorados, você sempre fala isso, e, gente, hoje existem várias É, corretoras. Eu abri, né? Eu utilizo a XP, mas abri outro dia com uma amiga minha, a plataforma era do C6, que sim, tem como sócio JP Morgan, né? Ninguém aham, menos do que JP Morgan. é. Gente, é idêntico. Júnior é idêntico. Eu fiquei abismada. Então, Não vi hoje, ainda a plataforma. rapaz, é idêntico, idêntico, idêntico à da XP. Eu fiquei impressionada, as cores todas. Eu falei, que é isso, gente? Eu estou na minha página, eu não estou na minha página. Eu achei Ctrl+C, Ctrl+V. Então, hoje, principalmente as corretoras trazem isso para o investidor com valores muito inferiores aos bancos. Então, XP, toda plataforma, toda corretora, aqui você tem conta, né? Você vai abrir lá e você tem a opção de conta global ou conta internacional. Sim, Então, essas contas, gente, hoje aqui na XP, eu acho que menos de R$ 1.000 você já faz o câmbio. sim, Então, se você colocou na sua cabeça para investir, existem investimentos lá que você precisa a partir de mil e poucos dólares, né? Isso sim, traria ali R$ 6.000, sim, quase R$ 6.000, 5.000 e poucos reais. sim, Mas o que você pode fazer de início é começar a transferir, fazer o câmbio, e você, investidor, você consegue fazer isso sozinho pelo seu aplicativo. Então, é só você colocar lá câmbio, ativa a sua conta internacional, não paga nada, né? Que isso é uma facilidade, então posso falar pela plataforma que eu mais utilizo. Então, na sim, XP não existe cobrança para você ter essa conta, e você começa a transferir lá, faz o seu planejamento. Eu vou transferir todos os meses R$ 1.000, R$ 500. Mesmo que você não aplique inicialmente, porque para quem não conhece esse mercado, Júnior, eu recomendo começar comprando título público americano. sim. Não vá para ação. É, Primeiro, não. Se você não tem experiência nisso, se você vai começar, compra como se fosse LFT, só que lá uhum, é pré-fixado. Então sim, você já sabe o quanto você vai ganhar. E perfeito. aí eu compraria o que a gente chama de T-Note, que é a Treasury Note americana,
Uhum. até 2028, porque eu não alongo muito prazo. Sim. Então, essa seria a minha recomendação. Primeiro, não tem dinheiro suficiente a partir de US$ 1.000, então você vai juntando, vai fazendo câmbio Tá de acordo comprando com o teu dólar já é planejamento. interessante, né? Porque você vai estar E com, com pre... uma moeda e bem com mais forte. preço médio. Sim, Exato, você já protegeu a desvalorização do seu dinheiro para uma moeda forte. E perfeito. aí vai um ponto de atenção que é: não pense nisso para curto prazo. Sim, Pense nisso como um colchão de segurança para o seu longo prazo. O sim. ideal. Por quê? Porque pode o dólar voltar para 5? Pode. Se isso acontecer e você mandar muito dinheiro e você quiser trazer no curto prazo, você corre esse risco. Sim. Mas no longo prazo, o que a gente viu de 94 para cá é que a gente perdeu 80% em relação ao dólar. Então, é isso, é começar a dolarizar. Mesmo que eu não consiga aplicar e comprar o título público americano até 2028, vai dolarizando. Está lá na sua conta internacional em dólar, completou o valor, você começa a investir. E para quem vai começar, título público norte-americano até 2028. Perfeito. Show de bola. E, Milena, para quem quer começar a investir ou já investe, só que não está satisfeito com o resultado da sua carteira e tal, como é que faz para ter a ajuda da Milena e a experiência da Milena de anos no mercado para começar a investir ou maximizar seus resultados, tanto no Brasil quanto no exterior, né, principalmente? Quanto no mundo, É, exatamente. Júlia, a gente que está nesse mercado, né, e a gente pensa muito parecido, eu e você, a sim, gente sabe a diferença que nós, profissionais de mercado, quando somos contratados pelo cliente, a gente sabe dar a nossa visão para o que o cliente quer. sim. Então, eu acho que a diferença, gente, é como qualquer outro mercado. Existe uma infinidade de profissionais nesse mercado. Você tem que ter a sinergia com esse seu profissional que você vai contratar para você entender que ele vai olhar para o que você quer, porque esse mercado tem muita coisa. E aí o convite que eu faço, quem não me conhece, acesse minhas redes sociais, Milena Teles V, tá lá como investimentos e finanças. Esse ano a gente vai dar uma roupagem ainda maior para Sim. esse tipo de ação que a gente faz. Você também, né, Júnior, que faz Sim. mentoria muito bem e que trabalha com seus clientes o planejamento como um todo. Eu acho que o principal é você ter uma primeira conversa, entra lá nas minhas redes sociais, né? Manda um direct, a gente toma um café para eu entender como é que tá os seus investimentos, para onde você quer ir, aonde você está e como que a gente pode fazer essa assessoria, essa consultoria de forma como você quer e como a gente entende que é a melhor maneira. Então, fica aí disponível, né, meu contato de e-mail também. Então, Colocar quem me na achar lá no descrição, inclusive, Instagram, desse vídeo. Vamos colocar a descrição e as redes isso, sociais da assiste aqui, menina. vai aparecer em algum momento aqui desse vídeo, meu Instagram. Então, através do Instagram, você vai ter um contato comigo para a gente ter uma agenda, conversar, entender quais são seus planos, o que que você quer, para saber qual é a melhor forma de te atender. Se a Perfeito. melhor forma de te atender é pela plataforma que a gente trabalha aqui no escritório, ou se você quer ter um atendimento diferenciado. Então, é só entrar em contato comigo, tá aí o link na descrição desse vídeo, em Entendi. algum lugar, em qualquer momento que você esteja assistindo. Mas é muito fácil, a gente atende o mundo inteiro, né, Júnior? Então, o bom Prático. dessa profissão é que a gente está disponível para o cliente no mundo inteiro, não só para investimentos no mercado financeiro, Sim, mas eu sou também uma entusiasta da economia direta, sim, e isso é um ponto que a gente tem muito em comum, não é, Júlia? A gente sempre fala que o investidor, ele, se tiver uma oportunidade num terreno, com compre. certeza. É Isso é uma diversificação opção de de capital, né? investimento. Diversificação de capital. Se tem alguma empresa que você vai ser sócio, qual é o negócio? Vamos fazer conta. Então Sim, a gente olha para a sua vida como um todo, não só para a sopa de letrinhas do mercado financeiro virtual, mas também para a economia direta. bola. Perfeito, perfeito. Então, o bate-papo foi sensacional. Deu para dar um overview aí, né, pessoal, sobre o mercado internacional, as possibilidades que a gente tem
de cenários econômicos, né? As formas para você começar a investir no exterior e começando com pouco dinheiro, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Então, muito obrigado, Milena, pelo bate-papo aí, por você passar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência. Vamos deixar aqui, como eu falei, os links das suas redes sociais, o seu contato de e-mail para quem quiser entrar em contato com a Milena e ter esse suporte, tomar um café com ela, e trocar uma ideia sobre investimentos. E ficamos por aqui nesse bate-papo sobre o mercado internacional. Mais uma vez, Milena, muito obrigado pelo papo e nos vemos nos próximos bate-papos aí, nas próximas conversas sobre mercado, que é uma coisa que a gente gosta demais, né, minha amiga? Verdade. Um prazer de novo estar aqui. Muito obrigado por me convidar, Júnior. E a gente é muito comum nas ideias, então isso é que é bacana, que a gente sabe o poder que o mercado financeiro tem de transformar a vida das pessoas para melhor. É, Né? Então é quase, se você não está jogando contra você, meu amigo, vai dar certo. com certeza. Fato, E aí fato. você tendo um profissional para te ajudar, melhor ainda. Aqui somos os dois profissionais entusiastas desse mercado e querendo ver as pessoas normais atingirem o seu sucesso. Muito obrigada mais uma vez, Júnior. É um prazer estar aqui no Nordeste Invest, estar aqui nessa plataforma com você para a gente ensinar e passar e trocar as experiências com a sua audiência. Muito obrigada. Perfeito, show de bola. Então, ficamos por aqui, pessoal. Boa sexta-feira, um ótimo final de semana. E mais tarde, sextaremos, né, Milena? Sexta-feira, nosso encontro está marcado. Tá marcado. Tamo junto. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.